Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades. Não precisa ser o principal, que se destaca mais, aquele que é mais visto, que tem mais seguidores. Não, é aquele humano que faz a diferença, gente. E hoje, uma humana que faz a diferença, Marcela Reis, ela que é ativista social, cultural, cofundadora do projeto Malkia. Marcela, que alegria recebê-la aqui. Obrigado, Fernando. O prazer é todo meu estar aqui nesse espaço humano. Sim. Nós que precisamos de empatia aí. Verdade. Uma sociedade mais humana. Mais humana, é verdade. Resgatar o humano em nós, né? Sim. Nunca foi tão importante a gente fazer essa reflexão, né, Marcela? Sim. E você falou uma coisa que está no DNA do Humana Ideia. De resgatar a nossa condição de humano. Tem gente que esquece disso. Muito. E só lembra, por alguma situação da vida que o acomete ou que a acomete, que gera nele uma sensação de impotência, como uma doença ou a própria morte de alguém que ama muito. Sim. E aí percebe de novo esse conceito de que nós somos vulneráveis, não é verdade, Marcela? Em todo momento, né? Inclusive. E como nós precisamos, né, desses valores: empatia, solidariedade, compaixão. Que estão indo, né? Estão esmorecendo aos poucos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, colocando a nossa vivência, a nossa realidade como mulher, né? Principalmente como mulher negra, numa sociedade racista, machista. Sim. E a gente precisa dar voz a quem tem voz, né? É verdade. Somos nós que estamos ligados diretamente nas periferias, sim, fazendo acontecer, né? Sim, e essa é a proposta do programa, é dar voz, dar potência nessas estações de vivências que muitas vezes, que é um projeto de poder, né? A gente já falava nos bastidores disso, essa branquitude em tudo, e eu falo isso até como homem branco mesmo, dessa branquitude estrutural, que o machismo estrutural, o racismo estrutural, cada vez mais se alimenta disso. Né? É o Jesus loiro de olho azul, é a mulher branca bem-sucedida, e que não estou aqui, não é detrimento de um para favorecer o outro, mas é dizer de um resgate histórico que o mundo tem, o Brasil tem, a cidade de Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravidão, tem também, para dizer a essas estruturas, essas narrativas de ódio, de quanto a gente ainda deve para essas comunidades. Sim. Então eu achei tão especial a sua vinda aqui. Vamos falar primeiro do projeto Malkia. Adorei o nome. Adorei o nome. Porque tem dois sentidos etimológicos, né? Sim. Tem Malkia no árabe, né? Que dá o mesmo sentido. É rei, rainha, né? E também na África, né? Uma origem africana. Como é que foi essa escolha aí? E fala já com a escolha do nome, como é que foi o despertar para você criar esse projeto? Deve ter outras pessoas envolvidas, né? Sim, com certeza. E começar isso com uma grande luta de embate, de ressignificação. Como é que foi isso? Como a gente conversava nos bastidores, Fernanda, esse projeto surge através da minha dor, como mãe, como mulher. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Sim. Uma de coração, a Maria Clara. Vamos falar o nome de todos. Todos. Filho tem que falar o nome de todos. Com certeza. Mandar um beijo para minhas duas menininhas, a Júlia e a Luísa. Vamos lá. Eu tô aqui me antecipando, vou dando um beijo pra minha filha também. Vamos lá, Maria Clara. A Maria Clara, minha filha do coração, a Lohana, o Malik e o Hadi. Os nomes dos meus filhos são africanos, né? Justamente pra gente manter a resiliência e a resistência e pertencer a esse espaço que é nosso, né? Como tem representação isso, né? Muito importante. Malik também é de Malkia, né? Malik também. É de rei, né? É de rei. Então, assim, o Malik, que é do Congo, né? E o Hadi, que é da Namíbia. Sim. Então, a gente faz esse resgate a partir do momento que a minha família é de negros, o meu marido é um homem negro, os meus filhos são negros, então, retintos, inclusive. Sim. Então, que deixa a minha preocupação muito maior. Sim. O meu medo e minha insegurança sobre várias vertentes. Sobre segurança, sobre educação, sobre saúde. Sim. E aí surge... E sobre estar no mundo, né? Sobre estar no mundo. É o principal, né, Fernando? Sim. Porque, só uma breve reflexão. Ô, Marcela, as pessoas, quando você começou nas suas iniciais, né? A sua luta contra o racismo, de uma sociedade racista. Sim. E de fato tem gente que se sente incomodada com essa fala.
É o privilégio. É lógico, porque tem gente que confunde privilégio com direito. Sim. Ele acha que pela cor da pele dele, pela religião que ele professa, ele tem mais direito que o outro, né? E quando você fala como mãe, porque você gosta de dar esse crédito, eu acho tão bonito isso. E vou mandar um abraço pro maridão também, o Daniel. Daniel da Cova dos Leões, né? Mas assim, ó, é uma preocupação, assim, eu sou mãe de 4 filhos. Então, assim, tudo isso tem tanta força, tanta resiliência, que tá indissociável do que você se propôs a fazer na sua vida, né? Com certeza. E aí, é um momento... Nós, quando nascemos mulheres, a gente já tem uma resistência, né? A gente já vem ao mundo com uma bagagem super forte. Sim. Do cuidar, acolher, Sim. do pensar no outro, né? Mas aí também a gente faz uma reflexão. Eu, com hoje, 38 anos, eu me jovem, pergunto... jovem. Quem cuida de quem cuida. Sim, né? Verdade. Quem acolhe nós, mulheres? Então, o projeto Malkia, ele surge a partir da minha dor como mãe. Né? Quando a minha filha passa a sofrer racismo no ambiente escolar, que é um ambiente cruel e hostil. Sim. Né? Que não deveria existir nesse ambiente. Não deveria existir. Sim. Mas, e aí eu transformo e vejo que outras mães passam pelas mesmas dores que a minha. Sim. E aí eu acolho juntamente essas dores e transformo num projeto onde a gente dialoga com a escola, a família e a comunidade sobre a autoestima da criança e da mulher negra. Demais. Importante sobre demais, sim. a desigualdade social, Sim. né, racial, Sim. e também sobre a estrutura composta, que é a estrutura racista educacional. Sim. Né? Que acaba, de certa forma, né, até às vezes velada, Muito velada. mas como impacta a vida, né, da pessoa preta, pessoa negra, né? Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa, eu era bem jovenzinho. Eu não tinha essa barba branca profética. Mas eu lembro que uma vez chegou um rapaz lá, com um cargo importante na empresa, e falou assim, quem é aquele lá que tá no estoque lá, aquele gordo preto? Eu tô falando preto para deixar, para fazer uma política afirmativa, de se falar a forma certa. Ele falou outro nome. Sim. E eu disse assim, por que você quer saber? Ah, mas eu fui lá, tava suando, o aspecto visual, o cartão de visita não é legal. Aquilo me marcou tão profundamente, sabia? Tão profundamente, Marcela, que até hoje eu tenho várias reflexões sobre isso. Porque quando a gente fala que a sociedade hoje, em pleno século XXI, com tanta informação e ainda é racista, eu tô falando de 30 anos atrás. Sim. Você percebe o caldo ainda, como ele é sujo? Sim. Né? E vai além, né? Se a gente parar para pensar, nós temos a Lei 10.639. E que é crime. Atualizada. É crime. Né? É crime. Sim. E que racismo é crime. Sim. Mas que ainda... Quem foi preso por racismo? Vamos falar disso. Vamos. Rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo. Fala aí, não saiam daí, gente. Não saiam daí. Humanideia volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. Nessa conversa, com ela, Marcela Reis, ela que é ativista social, cultural, gente, uma historicidade, com um projeto tão bonito, é cofundadora, né, do projeto Malkia, que ela disse aqui no primeiro bloco, uma conversa cheia de sentido, significado, super especial. A gente falava no finalzinho do primeiro bloco sobre essa questão da lei, porque racismo é crime. Sim. E é bom lembrar isso. E você falou uma coisa que é super importante. Eu tenho um amigo aqui em Campinas que você deve conhecer. Vou mandar beijo pra ele, o Tagino. Advogado, Tagino. doutor Tagino, um querido, né? Torce pro mesmo time que eu. Pode falar? Não pode falar, né, Poli? Não pode falar. Não pode. Mas enfim, o Tagino... Não é o mesmo do meu, tá, gente? O Tagino, uma vez, ele falou uma coisa assim, uma conversa com ele, informal. Ele falou assim, Fernando, racismo é crime. E é crime de fato. Agora, quem você... Ele falou a mesma coisa que você. Quem você viu preso por racismo nesse país? Sim. É importante refletir sobre isso, né? Muito. Porque o caso do Vini Júnior agora, lá na Espanha... é verdade. Que teve lá os condenados. Mas tem um artigo da Constituição Espanhola que não prevê a prisão. Olha que doido isso, né? Então é mais uma forma, né, da branquitude que faz a lei dizer o que pode e o que não pode. Sim. Aí é o famoso privilégio, né?
Então, Sim. as leis é para quem? Para quem elas são de fato. Para quem elas são de fato. Então, se a gente pegar até mesmo na cidade de Campinas, né? Sim. Em 2016, quando uma juíza decreta que a abordagem dos policiais para negros que estão rondando a Lagoa do Taquaral quer dizer o quê? Nossa, é um manual, né? Não, verdade, é uma juiz tinha... Sim, É. mas fez um manual, não é lei, né? E aí, quando ela coloca isso à frente, ela está querendo mostrar o privilégio que ela tem Sim. de ser branca Sim. numa sociedade, numa cidade a última abolir a escravidão e que ainda perpetua o racismo, Sim. né? Sim. De uma forma velada. Hoje nós temos as leis, hoje nós temos alguns, vamos dizer, algumas justiças, né? Que nos respalda. Sim, então, garantista, assim, né? Garantia de direitos, né? garantias de direitos. Então, Sim. nós temos o Conselho da Comunidade Negra, Sim. nós temos o movimento, né, social. O movimento negro, o que eu acho movimento espetacular. negro sim. em Campinas. Então, Sim. nós temos esses respaldos Sim. para discutir e falar, olha, não, tá na hora de vocês fazerem ações afirmativas, Sim. né? Políticas, mas que se transformem em ações afirmativas. Sim. Justamente para garantir o direito à vida. Porque a cada 23 minutos morre um jovem negro. Sim, exatamente. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. É inacreditável. Quando você fala essa questão da garantia de direitos, teria várias coisas para se pensar sobre o assunto, Sim. né? Mas se for da escola, no primeiro Sim, bloco, sim. você falou da sua filha sofrendo racismo num ambiente do diverso. Sim. Que deveria ser assim. Uma escola que ela trabalha com a diversidade. Num Mas ambiente aí seguro, né? cai uma coisa, né, Marcela? Porque o Piaget, grande pensador, filósofo, pedagogo, ele traz uma máxima na sua pedagogia de que a criança reflete o mundo à sua volta. Se o mundo é mau, tem uma grande chance dessa criança ser um adulto mau. Se o mundo é bom, também da mesma forma, ser um adulto bom. Ou não. Sim. Mas como o mundo adulto é cruel... Demais. Porque ele reflete isso. Eu não consigo acreditar que uma criança nasça racista. Você consegue acreditar que alguém nasce racista? Não. Homofóbico? Não. Misógino? Não. A sociedade vai conduzindo com esses comportamentos, moldando né? essas E o pessoas. projeto O Mal, que ele tem exatamente esse objetivo, né? Sim, o objetivo é a gente fazer enfrentamento. Dialogar, né? Fazer um enfrentamento da forma pedagógica para que as crianças entendam, principalmente, a questão da autoestima e a garantia dos seus direitos enquanto criança negra, mas também para que os professores entendam o quanto é importante ele acolher essas crianças. Sim, verdade. Né? Porque o que a gente precisa é de empatia. E é o que falta nesse ambiente escolar. Sim. Que hoje é um ambiente cruel, hostil, e que nós, como pais, a gente fica preocupado em deixar as nossas crianças nesse ambiente. Sem contar, né, o bullying no Brasil é uma coisa assustadora. Demais, e que vem crescendo, né? E no ambiente escolar, então, é uma coisa, assim, temerosa. Eu tenho uma filha de 8 anos, a minha menor, e muitas vezes ela me retrata vivências na linguagem dela, né? Na linguagem, na visão de mundo dela, ainda de criança, que são assustadoras. Tipo, pai, hoje uma amiguinha minha, porque ela tem a cor de pele e tal, ela não deixar ela brincar e eu sair da brincadeira para brincar com ela. Porque aí vem o mundo adulto de novo. Eu faço questão com as minhas filhas, elas entenderem que privilégio não é direito. Elas têm privilégio, têm que ter responsabilidade com o que têm. Sim. E entender que existe o outro que não tem e também sofre com as mazelas de quem tem. É meio filosófico, meio aristotélico isso, mas é só pra gente revisitar isso. Sim. Né, Marcela? E o ambiente da escola, que isso não poderia acontecer. Você vê ali um mundo adulto colocando as suas intervenções, seus comportamentos para realçar esse absurdo que é o racismo. Sim, e a gente precisa ressaltar que nesses espaços, principalmente nas escolas estaduais, que que tem uma agressão maior, né? E que por conta de alguns, vamos colocar, posicionamentos políticos que não deveriam afetar o ambiente escolar, mas que afeta hoje demais, as pessoas precisam se ver nesses espaços. Falta representatividade, né? Falta representatividade. Verdade. Então, quando a gente fala de racismo para uma pessoa branca, ela jamais vai saber o que é o racismo de verdade. Porque ela jamais vai passar por isso. Sim,
Não vai ter... Outro dia, olha, você me lembrou uma coisa. Eu falo aqui no Humana Ideia, viu? Eu só não dou nome, tá? Mas a língua coça, viu? É que eu tô em oração hoje. Né, Polidoro? Eu tô em oração aqui hoje. Mas assim, ó, tem uma figura outro dia, falou assim pra mim, tinha que ter o racismo branco também. Ai, que absurdo. Tu isso sabe, é isso que eu falo. Esse comportamento reacionário, vazio, fútil, sabe? Fútil, de rodapé de internet, de grupo de WhatsApp, que não lê um livro, não sabe o que é um livro. E aí fica cheio de verdades no mundo virtual. E eu disse a ele, meu amigo, não existe racismo branco. Não existe. Vamos indicar porque quem criou o racismo foi o próprio branco. Isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Fala pra ele ler o Pacto da Branquitude, que falta leitura, falta conhecimento. Sim. Para não falar asneiras. Sim, né? sim. Eu acho que é isso, porque nós vivemos uma idiotização cultural, Marcela, sem precedente. De uns anos para cá é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Sabe, eu fui num debate essa semana que a figura, por não ter argumento, começou a me atacar, dizendo assim, eu também sou filósofo da vida, a vida me ensinou a ser filósofo. Olha isso. Porque não tinha o que contra-argumentar. Sabe? Ele queria atacar o diferente dele, sabe? Ele queria dizer que o Deus dele, se quem não acredita, eu, por acaso, no Deus dele, que do jeito que ele... E eu sou um filósofo de fé, hein? Eu tenho fé. Sim. Mas o Deus dele eu não consigo acreditar. Eu consigo... Aí ele falou assim, então você não vai ganhar a eternidade por não acreditar no meu Deus. Como se ele fosse o paladino da moral. Porque costumo dizer, todo discurso moral e conservador... Ele tem uma alma imoral que o ronda. Sim. Então, assim, é bem isso. É bem por aí, né? É bem por aí. A gente tem que fazer esses enfrentamentos. Olha, Humana Ideia vai para um rápido intervalo. Fala para eles, não saiam daí. Não saiam daí. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais. Com ela, Marcela Reis. Ela que é ativista social, cultural, cofundadora do Projeto Malkia, também é coordenadora social da CUFA. Que legal! E entre tantas outras atividades, você participa de conselhos, né? Conselho da Mulher. Sim. Você já foi Pérola Negra. Que ano? Nossa, eu não lembro. Acho que 2006. Que legal. Fala um pouquinho pra nós, como é que foi isso? Gente, o Pérola Negra é esse resgate histórico que a gente conseguiu fazer há 2 anos. Faz a segunda edição, essa foi a segunda edição. Com uma comissão incrível, com pessoas incríveis, principalmente mulheres. Então, preciso ressaltar aqui mulheres negras, né? Sim, algumas dessas mulheres que são importantes na minha caminhada, na minha trajetória. Então, mandar um abraço para a Lucimara, doutora Lucimara. Doutora Lucimara, minha querida. Falou tanto bem de você para mim. Mesmo. Tão bem de você. Também torce pro meu time. Que não é o meu, gente. Mas a doutora Lucimara, que tem uma trajetória incrível, uma mulher de luta, de garra. Sim. A doutora advogada. Gislaine, advogada. Sim. Mãe também. Mãe também. Então, a Gislaine, e tem a Michele, que é presidente da CUFA, a Adriana. Michele precisa vir aqui. Michele, nós combinamos já aqui, eu e a Adriana. Eu e a Adriana. Tô ficando doido. Eu e a Marcela, nós combinamos já. Nós vamos trazer um coletivo de mulheres aqui pretas pra gente fazer um grande debate aqui. Muito bom. As dores que nós, levamos e caminhamos aí, que nos acolhe diariamente. Sim. Então, e que não é mimimi. Isso. Porque a dor do outro nunca é mimimi, não é verdade, Marcela? Sim, com certeza. Sim. E aí, essas mulheres que acompanham a minha luta, a minha trajetória, e principalmente começa dentro da minha família, né? Minha avó, empregada doméstica, minha mãe, costureira, e que aí dá seguimento a essa luta, a essa garra, que é a minha vida. E a partir desse momento a gente vem para o Conselho, convida toda a sociedade de Campinas, a sociedade civil, a participar do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. É um conselho que pauta e dialoga as questões raciais juntamente com o poder público, né? Então, nós estamos com o Ministério Público, nós estamos com a Prefeitura. É importante esse diálogo, essa construção para consolidar uma sociedade mais justa, igualitária, política pública antirracista, né? Muito. Que é fundamental, né? Então, é muito importante. A Prefeitura está com um projeto aí na educação, inclusive, muito bom, com a Jaqueline Damasio, um abraço, falando sobre a educação antirracista, fazendo esse projeto com as professoras, inclusive, que é extremamente importante.
E aí a gente traz a Laudelina para nossa vida, que foi uma grande mulher, Laudelina de Campos Melo, né? Uma mulher ativista, uma mulher além do seu tempo, e que fez esse ato político aí, em 1957, no Teatro Municipal em Campinas, que é o Baile Pérola Negra, que foi, gente, um ato revolucionário, porque as mulheres negras não poderiam frequentar os clubes na cidade de Campinas. Então, por esse motivo, ela faz esse enfrentamento à sociedade que tenta invisibilizar a mulher negra o tempo todo, né? Então... O próprio conceito de clube já é, por si só, horroroso, né? Porque a ideia, ou a falsa ideia, de que os iguais que se pertencem ali... ou melhor, só entre eles é que existe ali algo verdadeiro. Só os iguais podem frequentar. Né? Um monopólio. Isso. Então a Laudelina quebra esse monopólio, né? E faz esse diálogo. A construção do Baile Pérola Negra é um enfrentamento ao sistema racista, ao sistema machista, principalmente, em dizer que nós, mulheres negras, estamos nos movimentando, né? E vamos continuar essa movimentação para uma construção mais justa. Perfeito. E o Pérola Negra não é só um... Lógico, deve ter um recorte ali. Eu já conheço, já teve uma convidada que foi Pérola Negra já. Mas assim, não é só beleza. É projeto. Na verdade, é um projeto. Tem uma luta, tem uma causa, né? O Baile Pérola Negra, a lei foi modificada em 2015 pelo diretor de cultura. Você foi Pérola Negra? Fui Pérola Negra em 2015, se eu não me engano. Perfeito. Quando faz esse novo recorte, né? Que é onde a gente comprova a nossa atividade na cidade de Campinas, uma atividade social, inclusive, nas periferias. Comprovando essa atividade, você participa de um edital onde você concorre com várias outras mulheres para participar do Pérola Negra. Tem uma banca de jurados, né? Tem a banca de jurados, que é o Conselho da Comunidade Negra. Legal. Juntamente com a CEPIR, né? Que é o Centro da Igualdade Racial aqui em Campinas. E que dialoga sobre esses projetos que estão à frente nas periferias. E como é representativo isso, né? Muito, demais. A gente falava nos bastidores, e você falou até da sua filha, a questão de tranças. Sim. E como isso tem um referencial cultural de nobreza, né? Sim. Cuidar das tranças, os cabelos afros, enfim. Quando alguém fala assim, aquele cabelo bonito para uma afrodescendente ou para uma mulher preta, não imagina que não é um bonito estético. Sim. Tem toda uma representação cultural, antropológica, né? Eu que já trabalhei em África, trabalhei em Angola, trabalhei em Moçambique, e eu vi as representações mais singelas, mais societais, assim, de como aquilo é importante para eles. Né? A criança fica ali, a mãe mexendo na trança dela, conversando com ela, era um processo educativo também. É um processo de transformação, né? E como para a criança preta num ambiente racista, é importante as pessoas entenderem isso. Sim. Porque ainda tem essas falas horrorosas, o cabelo pichain, aquilo é horroroso. O cabelo duro, sem compreender a beleza. E tem uma coisa que eu falei para você, que eu rechaço isso historicamente. Sempre quando se fala do homem preto, da mulher preta, dos negros, dos pretos, sempre se fala associado à escravidão, que não podemos esquecer, que é horroroso, tem que se repudiar até hoje, por isso que a dívida é histórica com relação à população preta do mundo, enfim. Mas esqueceram de outra coisa, que os negros, os maiores reinados desse mundo foram de mulheres e homens pretos, negros. Né? O Congo, como você citou, né? Na verdade, a nossa história, ela foi apagada, né? Ela foi maquiada e num projeto de político, né? É um projeto capitalista, socialista. Então, a gente, hoje, esse caminho que nós estamos construindo, dessa reconstrução histórica, né? Porque se a gente parar para pensar, as nossas tranças, que é a nossa coroa, só se usavam tranças reis e rainhas. Trança coroa, olha, bonito. Então, só se usavam tranças reis e rainhas, quem tinha um poder aquisitivo, né? Então, nobre, né? Nobrezas. Então, a gente precisa trazer à tona para essa nova geração, inclusive, né? Que é uma geração potente, uma geração empoderada, em dizer que nós somos reis e rainhas, né? Verdade. E são de fato. Sim. E que chega de ser... ter a mão braçal, de ser alguém que só está à base da pirâmide. Né? Isso, que está à base da pirâmide. É verdade. Porque nós não podemos só estar na base
pela desigualdade social. Se lá nós somos reis e rainhas. Sim, exatamente. E que tiraram isso da gente. E que a própria comunidade negra entenda isso também. Sim, é importante esse processo. Se dê valor, por isso que é importante a participação. Ô Marcela, a gente está aqui nos segundos finais, que pena, queria eu te ouvir mais, você tem tanta historicidade, mas deixa uma mensagem para as pessoas aí, já nesse levante, não seja racista, porque é crime. Sim. É crime, né? Sem contar outras coisas que a gente poderia falar sobre isso. Com certeza. Né? É deselegante, é desumano, é tão cruel, porque as nossas diferenças têm que servir para nos engrandecer e não nos diminuir. Então, deixa uma mensagem para as pessoas. Eu gostaria de ressaltar que a luta da mulher negra não é uma luta de hoje, né? Que os nossos passos vêm de longe. Sim. Mas a gente precisa de políticas públicas que se transformem em ações afirmativas para que a desigualdade estrutural seja compensatória para todos nós. Pois hoje nós estamos abaixo da pirâmide na desigualdade social. Sim. E isso tem que mudar. E não é para amanhã, é para hoje, é para ontem. Sim, é uma dívida histórica. É uma dívida histórica e que precisa ser reparada. Marcela, obrigado. Volte mais vezes para falar das novidades do seu trabalho, dos seus projetos. Com certeza. Vamos trazer o povo da CUFA aqui, vamos fazer trazer uma ideia societal muito legal. Obrigado, viu? Bia Lourenço, isso Lucimara, aí. todas Lucimara, as o Tagino, trazer o Tagino. O Conselho da Comunidade Negra. O Conselho da Comunidade Negra de Campinas faz um belíssimo Pai trabalho. Moacir. Isso aí. Muito Obrigado, bom. viu? Obrigada. Volte mais vezes. Pessoal, Obrigada. é isso. Tchau, Pessoas como a Marcela, que faz da sua vida, que abre mão da sua zona de conforto em função de causas que dá dignidade, que resgate a nossa condição humana para que a gente possa, né, através da vida, do tempo e das coisas, esperançar dias melhores. Humana Ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais, todo sábado às 10 horas da manhã. Espero você.